A Prefeitura liberou a reabertura de teatros, cinemas, museus, casas de show e circos em Natal. Mas é preciso respeitar os protocolos de biossegurança. Meu convidado hoje é o secretário de Governo da Prefeitura de Natal, o jornalista Fernando Fernandes. Bom dia, Fernando. Bom dia, Diógenes. Prazer imenso estar com você mais uma vez. Vamos detalhar, Fernando, o decreto do prefeito Álvaro Dias, que liberou os cinemas, os teatros, os shows, depois, inclusive, de algumas reuniões que foram feitas com produtores e toda a cadeia, né, de espetáculos aqui no Rio Grande do Norte. Vamos lá, vamos explicar o decreto para o nosso telespectador. Vamos lá. Primeiro é importante destacar, e recentemente tivemos uma movimentação muito grande dos micros e pequenos empresários com relação à lei geral da micro e pequena empresa para o estado do Rio Grande do Norte. É importante destacar que Natal já tem a sua lei geral da micro e pequena empresa, e fortemente é esse público que nos procurou. Claro que a gente lembra muito um show de um grande artista local, e você hoje de manhã, salvo engano, no programa na rádio já estava falando de Wesley Safadão, mas isso é uma raridade. Na realidade, por trás de um show de grande porte, você tem todo o pessoal do pequeno que está trabalhando, ou que loca o som, o estrado, enfim, é todo aquele pessoal que faz o apoio, e foram essas pessoas que nos procuraram. Claro que vieram os promotores, claro que vieram as empresas, mas fortemente o pessoal do pequeno e médio porte. E por que eu estou fazendo esse histórico? Porque nós temos hoje em Natal, segundo dados do próprio Sebrae, quase 200 mil pessoas que vivem do pequeno e micro negócios. E nós temos quase 70 mil empresas. Então é baseado nisso, e baseado no acerto que nós tivemos com a orientação do nosso comitê científico e com acompanhamento do decréscimo da pandemia na cidade de Natal, é que nós estamos abrindo todo o processo de atividade econômica desde o mês de julho. E realmente a última atividade que ainda estava, infelizmente, na marginalidade, eram os promotores de eventos. Com essa sensibilização, nós entendemos, e dentro desse quadro, que era possível sim abrir, desde que mantendo aquilo que você já falou fortemente aí, que é a biossegurança. Na realidade, a pandemia ainda não acabou, é importante que quem está nos ouvindo e nos vendo entenda que a gente tem que ter os cuidados. Eu estou isolado na sala, por isso estou sem máscara, mas o distanciamento social, o uso da máscara e a limpeza, né, a lavagem, enfim, o cuidado com as mãos principalmente, que na hora que você tem contato com algum outro instrumento e, consequentemente, leva a mão, a boca, aos olhos, são os grandes transmissores ou receptores do vírus, do coronavírus. Isso faz com que a gente, mantendo esses cuidados, a gente pode abrir. Então, o que é que a gente está abrindo? Absolutamente tudo, e ao mesmo tempo permitindo, que era uma grande preocupação, como é que vai ser. A gente está de entender que o comprometimento dos empresários é real, que eles também serão os nossos fiscais, que há realmente uma dificuldade de todo o poder público com relação a pessoas para fiscalizar. Nós temos um núcleo de fiscalização que envolve o PROCON, a Guarda Municipal, a Censu, a CEMURB, a Defesa, a Saúde, através da Divisão de Vigilância Sanitária, mas não é um número grande. Então, a gente espera e entende a responsabilidade que os empresários têm e assumiram conosco na hora que esses protocolos foram postos. Ou seja, a necessidade de cuidar do seu negócio, não permitir que ultrapasse aquilo que está determinado. Por exemplo, os eventos dentro do cinema, você pode fazer deixando uma distância mínima de 1 metro entre um telespectador e outro, que é aquilo que recomenda a Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde. Ou seja, uma cadeira sim, uma cadeira não, mas é permitido ao mesmo tempo, se for o mesmo núcleo familiar, você vai com sua esposa, com seus filhos, ou vai sua filha com o namorado, enfim, que há uma convivência familiar, você pode ter até no máximo 8 pessoas juntas, e aí haveria um intervalo de uma cadeira. A venda dos ingressos preferencialmente digital, não ter mais o físico, não ter mais o papel, o controle de entrada também pela leitura digital, pelo próprio celular, o smartphone, enfim, pelo telefone, para poder evitar o contato, a marcação e distanciamento na fila de entrada a 1,5 metro para evitar exatamente a aglomeração, abrir as salas de eventos 1 hora antes do evento, assim, no encerramento, pedir para sair por fileiras e não todo mundo ao mesmo tempo, e se houver uma segunda sessão ou um segundo evento naquele momento, um intervalo de pelo menos 1h30, que é a necessidade que se tem para limpar e higienizar todo o espaço que foi utilizado mais uma vez. Então, esses cuidados, eles se repetem e se repicam em todos os outros eventos. A preocupação que nós tivemos, que eram algumas contas que eram feitas e que são necessárias, o empresário não vive de caridade, ele não vive se sua atividade não se sustentar, não der lucro, era a preocupação se limitarmos 30%, 40%, 20%, como foi no início dos espaços.
e alguns espaços maiores não tinham condições de abrir. O que é que se fixou? Na hora que eu tenho a manutenção desse distanciamento, desses cuidados, os garçons com o evento, ele tem que estar com a proteção facial, ele tem que estar com luva descartável, as bebidas não poderão ser servidas, tocada pelo cliente, mas sim pelo garçom que está ali servindo. O ideal é que vá, inclusive, um combo, ou seja, eu vou sentar numa mesa, nós vamos ver um show, a gente imagina que vai tomar 10 cervejas, se peça um combo de 10 cervejas, ou se peça o uísque, vamos ver se ele consegue, se vai se tomar realmente o litro de uísque, são várias pessoas, preferencialmente a garrafa fechada e não por dose. Enfim, é um ajuste que a sociedade vai aprender a conviver e é essa preocupação que nós temos pela nossa Secretaria Municipal de Saúde e pelo nosso Comitê Científico. E com isso a gente traz para a legalidade, e é importante destacar que você não está abrindo e não vai funcionar tudo ao mesmo tempo. Fernando, tem uma coisa importante que eu gostaria de pontuar. Só está permitido, autorizado, eventos com as pessoas sentadas. Explica para a gente esse ponto. É verdade, nós temos na realidade duas datas, né? Uma que foi agora, segunda-feira, dia 26, e uma outra para o dia 16 de novembro. Mas ainda se tem o cuidado de não permitir a dança, por exemplo. Eu sei que é complicado e não sei como é que você vai fazer um evento tipo o show que está programado agora para o dia 21 deste mês, que é um show grande no Arena das Dunas, mas não será permitida ainda a dança, infelizmente não, você vai assistir um show como se estivesse dentro de um teatro. Mas Fernando, quem vai fiscalizar isso? O camarada se levantar para se requebrar, quem vai fiscalizar? Esse laboratório, vamos chamar assim, dessa parceria que está sendo feita com os empresários e com a Arena das Dunas, nós vamos ter ilhas. Você vai ter faixas que serão separadas exatamente por grades, onde vai ficar em cada lote daquele, ou em cada espaço reservado, número X de mesa de 4 a 8 lugares no máximo, um garçom dedicado àquela ilha, e você, como vai ser um show com a live, inclusive, dentro, no espaço, o cantor vai ficar no meio, então quem estiver no estádio como todo vai ver dos 4 lados, e ter a paciência, entender que se aquelas pessoas vão se levantar, que se levantem naquela mesa, que não haja interação daquele grupo que está naquela ilha. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente está apostando, pagando para ver, está apostando literalmente, mas há esse comprometimento do próprio artista, que ele entende que chegou a hora realmente de voltar a ter os grandes shows e provar que a gente pode fazer. A minha preocupação é, com certeza, a mesma sua, ter aquele cuidado na entrada e no deslocamento. Outra coisa, você imagine, dentro do protocolo, as pessoas para se deslocarem, para ir ao toalete, eles precisam avisar e vai uma pessoa acompanhando para evitar que haja aglomeração. É um custo, inclusive, bem maior para os promotores de evento, mas é o cuidado que a coisa não retroaja, que não feche realmente. A gente tem tido sucesso, nenhum dos nossos decretos foram retroativos, ou seja, a gente não voltou a fechar, porque consta especificamente, se houver um crescimento, a prefeitura volta a fechar, mas ao mesmo tempo a gente entende que as empresas têm que voltar também a funcionar. Então, essa tecnologia, a mistura de como vai ser dentro da tecnologia dos cuidados, da higiene, que é fundamental para todos nós. Outra coisa, em eventos como shows, você tem o consumo de bebida alcoólica. Você sabe, às vezes o camarada não se controla. Como vai ser isso? Qual é a expectativa dos senhores? A expectativa é em função da limitação de horário. A gente espera que, no caso dos eventos, eles irão até 1h da manhã, se for numa sexta ou no sábado. Se for durante a semana, vai até a meia-noite. Como você não faz um show desse antes das 9, 10 horas da noite, se espera que as pessoas não tenham tempo de pegar velocidade muito grande. Os shows realmente viram à noite e o buchicho maior é sempre na madrugada, que sempre tem acontecido. E dentro dos prazos que eu estava colocando para você, esses eventos de maior porte, eles começam a valer a partir do dia 16 de novembro. Então, nós temos um período de experiência, vamos chamar assim, de segunda-feira 26 até o dia 15, para esse ajuste fino que a gente espera que não haja necessidade de modificação. Nós estávamos, por exemplo, conversando com o pessoal de casamentos, 15 anos, tal, os buffets que nos procuraram, as casas de shows, de eventos. Essa é a grande preocupação. Muita gente quer voltar a casar com festa, muita gente quer comemorar os 15 anos ou aniversário, e com aquela preocupação de como vai fazer para se comemorar, até para cantar os parabéns e os abraços de congratulações. Enfim, é uma realidade de ordem que a gente tem que pagar para ver. A gente tem que acreditar naquilo que eu falei no início, da nossa educação, na percepção e na sensibilidade do empresário, na fiscalização, e que todos nós entendamos que a gente tem realmente que voltar a conviver, a gente tem que sair, tem que quebrar esse isolamento dentro de casa, realmente nós estamos, mas ao mesmo tempo a gente manter o distanciamento e os cuidados para que a pandemia não volte. Secretário,
Carnatal foi cancelado, adiado para o ano que vem, mas diante desse decreto da Prefeitura, já dá para a gente ter uma ideia se vai ter ou não carnaval no ano que vem? Jorge, essa definição o prefeito ainda não tomou. O prefeito Álvaro está analisando com relação à liberação de uma festa de grande porte, como é um carnaval. Aí você perde realmente o controle, é aquilo que você falou há pouco tempo. No carnaval não tem hora, claro, os 4 dias de folia, todo mundo começa a beber de manhã e termina no quarto dia, alguns emendam literalmente de virada, e aí a gente perde muito esse controle. A gente espera que realmente até fevereiro a coisa tenha reduzido bastante a contaminação, claro, e a proliferação do vírus, e a gente possa pensar em algo misto, como o próprio Carnatal está pensando em fazer agora em dezembro. Uma parte vai ser virtual, uma parte presencial. E o que eu queria destacar é que a gente perdeu alguns eventos que traz uma atividade econômica forte para o município e para o estado como um todo, que são os turismos de evento. E a partir do dia 16 nós estamos também permitindo toda a abertura com relação a congressos científicos, a workshops, encontros corporativos, que também tinham uma limitação muito grande, que os hotéis tinham dificuldade. Então, com esse nosso decreto, e é importante destacar isso. E o que eu terminei pulando, a gente abre agora, mas a gente tem a certeza que vários eventos não irão acontecer. Exemplo clássico, o Teatro Riachuelo não vai começar a operar, tudo indica, ainda neste mês de novembro, porque ele tem que fechar os contratos, fechar os artistas, programar todo o calendário, a divulgação. Eles acham que eles precisavam, claro, de uma data de abertura para poder captar esses eventos, senão não teria o show dele. Mas é muito difícil voltar antes do dia 20 a 30 de novembro com shows. A mesma coisa o pessoal dos grandes eventos que promove na cidade, propriamente dito, e os eventos corporativos, congressos, seminários, estavam todos parados. Nós perdemos há pouco tempo, você falou na Festa do Boi, eu vi agora no seu programa há pouco tempo, a mesma coisa ocorreu com a FENACAN, que é aquela Feira Nacional do Camarão, que nós não pudemos realizar, porque ela tinha que ser presencial e não tinha autorização para isto. E agora não, agora você já pode fazer qualquer tipo de evento, desde que cumpra todo esse protocolo, que é longo, são 4 laudas do nosso decreto, e ao mesmo tempo é uma repetição que já estamos fazendo. A gente espera realmente que a gente consiga fazer com que a cidade de Natal volte a ter uma atividade econômica forte, que é o turismo, e eu digo sempre que uma atividade tem uma capilaridade muito grande, né? Segundo a Organização Mundial do Turismo, são 52 atividades correlatas ao turismo, e o turismo de evento deixa 2,5 vezes a 3 mais do que o turismo de sol e mar. Então a gente precisa reativar a nossa atividade econômica do turismo. Secretário Fernando Fernandes, a Prefeitura de Natal sempre esteve um passo à frente do governo do estado, quando o assunto é retomar a economia, liberar as atividades, restaurantes, bares. Mas a gente acompanhou que no início da campanha eleitoral foi baixado um decreto do prefeito Álvaro Dias, estabelecendo restrições nos atos de campanha. Não há um contrassenso diante, inclusive, de decretos liberando todas as atividades, inclusive shows e cinemas, teatros? Não, nesse ponto aí, não foi o contrassenso da Prefeitura de Natal? Eu acho que não, Diógenes. Por que não? Porque nós falamos que são eventos fechados, são eventos sentados. Agora, na segunda-feira 26, na realidade, você tem cinema, teatro, museus e casas de shows que são literalmente fechadas. Então, você tem um domínio, você tem um controle do evento, e a partir do dia 16 é que começam a abrir os eventos de maior porte, mas como eu citei há pouco tempo, você não conseguirá fazer um show de imediato, porque você precisa contratar, precisa montar esse show e divulgar, e ao mesmo tempo aquilo que nós falamos do carnaval. A campanha política é emoção, é uma disputa gigante, como é um jogo fla-flu da vida. Então, na hora que a gente vai e o prefeito libera, que o próprio comitê científico orientou que tivesse esse cuidado da contaminação, do contato próximo, você veja qualquer evento que a gente participa, mesmo limitando até 100 pessoas no máximo, mesmo limitando que tem que ter uma cadeira de 1 metro entre cada cadeira, os poucos que eu fui de política, é incontrolável. Chega o candidato a vereador, ou o prefeito, as pessoas querem tirar fotografia, querem tocar, querem abraçar, querem até beijar, mesmo com máscara, querem dar um beijo. Então, é essa preocupação que nós tivemos. Se a gente permitisse as passeatas, como algumas pessoas estavam querendo, ou os grandes comícios, eu tenho certeza que nós não estaríamos na situação
de controle, eu não digo confortável, mas de controle, que a cidade de Natal hoje vive. Então, eu não vejo como contraditório, eu vejo como cauteloso e eu vejo como prudente. E volto a dizer, se nós tivermos um lapso temporal aí do dia 26, segunda-feira, passados 15 dias para abrir para os eventos, e que deverão acontecer num tempo de mais pelo menos 15 dias, nós já passamos a campanha política. Então, a abertura será exatamente de grandes eventos a partir de dezembro, quando se espera, claro, já passou a campanha, sendo no primeiro turno e agora no dia 15, no segundo turno no dia 30 de novembro, consequentemente a gente não tem esse impacto. Aproveitar o que a própria CBF, através de futebol e o futebol mundial como um todo, ainda não liberou, porque o futebol é amor, é paixão, é emoção e as pessoas realmente não se controlam. Mas o prefeito é candidato à reeleição. Eu lhe pergunto, em algum momento ele se sentiu impedido de tomar uma decisão num pleito onde ele é candidato? Sentiu, eu diria que boa parte da equipe que está junto dele, né, cuidando da campanha, cuidando da reeleição dele, queria, pelo momento realmente que ele vive, e algumas pesquisas, a grande maioria tem constatado isso, todo mundo gostaria que ele estivesse na rua. Eles acreditam que se o prefeito fosse, estivesse todo dia, estivesse no embate, realmente, agora literalmente caminhando a cidade inteira, nós teríamos a oportunidade realmente de fazer uma vitória fácil no primeiro turno. Então, essa precaução pode ter prejudicado, sim, a campanha do prefeito. Eu acho que é uma prudência que foi muito mais, talvez, prejuízo para ele, entre aspas, se é que existiu o prejuízo, mas é muito mais uma prevenção, preocupação com a sociedade como um todo, com relação à saúde, e volto a dizer, com relação ao combate à pandemia do coronavírus. Eu queria agradecer a participação de Fernando Fernandes, secretário de Governo da Prefeitura de Natal, no nosso programa, detalhando o decreto que libera shows, cinemas, teatros, a partir de agora, em duas fases, né? Dia 26 agora, uma primeira etapa, e a partir do dia 15 em novembro, 26 de novembro... 16 de novembro, desculpa, 16 de novembro. 16 de novembro. 16 de novembro. Quer dizer, um dia depois do primeiro turno da eleição, a liberação de shows maiores, né, Fernando? Obrigado, Exato. Fernando, por sua participação no nosso programa. Obrigado,